Fala pessoal, esse vídeo de hoje é um que muita gente vem pedindo faz tempo aqui no canal. Sempre que eu falo de Henry Danger, aparecem comentários pedindo para eu falar sobre esse episódio específico. Então finalmente chegou a hora. Mas antes de começar, já deixa o like no vídeo porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve se você gosta de vídeos sobre Henry Danger e também comenta aqui embaixo quais outros episódios da série vocês querem ver analisados nos próximos vídeos, porque eu sempre olho os comentários para escolher ideias de vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um episódio da primeira temporada, chamado Professor Substituto. Quando você lembra desse episódio pela primeira vez, ele parece só mais uma história normal da fase inicial da série. Aquelas histórias mais simples que a primeira temporada tinha antes da série começar a fazer histórias mais malucas nas temporadas seguintes. Só que quando você assiste de novo e presta um pouco mais de atenção em certas partes, tem uma cena específica que fica bem estranha quando você realmente pensa no que aconteceu. A história começa com Harry na escola, normalmente junto com a Charlotte, quando eles começam a notar um aluno chamado Orto que está agindo de um jeito meio estranho. Ele começa a fazer várias perguntas sobre o Capitão Man e parece ter um interesse muito grande em tudo que envolve super-heróis. Isso já chama a atenção do Henry, porque dentro da série, a identidade secreta dos heróis é algo muito importante. Então o Henry e a Charlotte começam a suspeitar que talvez o Orto tenha alguma ligação com um vilão que o Capitão Man já enfrentou no passado. Eles sugerem que o pai dele pode ter sido alguém que já teve problemas com o Capitão Man anos antes. Por causa disso, eles começam a pensar que talvez o garoto esteja tentando descobrir algo sobre o Kid Danger. Quando o Henry conta isso para o Rei na Caverna, o Capitão Man imediatamente decide que precisa investigar a situação. Só que em vez de fazer algo simples, tipo pesquisar sobre o garoto ou só ficar de olho nele, o Ray tem uma ideia completamente absurda. Ele decide se infiltrar na escola do Henry, fingindo ser um professor substituto. O plano para isso acontecer já começa meio estranho, porque para o Ray poder virar professor substituto, a professora de verdade precisa faltar. Então eles acabam causando uma situação para que ela não apareça na escola naquele dia. Ou seja, o plano já começa de uma forma bem caótica. No dia seguinte, o Ray aparece na escola disfarçado, como professor substituto. Só que, claramente, ele não tem nenhuma ideia de como agir como um professor normal. Ele começa a dar uma aula totalmente estranha, faz perguntas aleatórias para os alunos e fica tentando observar o Orto o tempo todo, para ver se descobre alguma coisa suspeita. Enquanto isso, o Harry e a Charlotte ficam tentando ajudar ele a descobrir se o Orto realmente tem alguma ligação com o vilão. Só que o Capitão Man começa a ficar cada vez mais desconfiado da situação e decide que precisa falar diretamente com o pai do garoto. Então eles inventam uma desculpa para fazer o pai do Orto aparecer na escola. E é exatamente aqui que acontece a parte que deixa esse episódio meio bizarro quando você pensa melhor. Quando o pai do Orto chega na escola, o Capitão Man começa a suspeitar ainda mais dele. Só que em vez de simplesmente conversar com o cara ou tentar descobrir a verdade de uma forma normal, o Ray decide resolver tudo de uma forma diferente. Quando o Capitão Man e o Henry finalmente levaram o Orto e seu pai para a caverna, nem eles acabaram descobrindo que o pai do Orto não era quem eles achavam que era. No caso, ele não era o Mão de Broca. O Gut falou isso para ele. Inclusive, quem aí lembra do Gut, comentem se você lembram dele. Quando o Gut falou isso, o Capitão Man, em vez de simplesmente conversar com eles, pedir desculpas ou até levá-los à polícia, tomou uma das piores e mais polêmicas decisões de toda a história da série. Ele resolveu apagar a memória de um adolescente Orto e do seu pai. Mas se você parar para pensar, isso é realmente problemático. Ele não só sequestra duas pessoas inocentes, como também decide que a melhor solução
é apagar a memória deles para resolver a situação rapidamente. Pai e filho nem estavam fazendo nada de errado. A única coisa que aconteceu foi que eles foram confundidos com vilões e mesmo assim o Capitão Man assume que apagar a memória é aceitável. É uma cena que, quando você revisita, passa de engraçada para totalmente bizarra e moralmente questionável, mostrando que até os heróis mais confiáveis podem tomar decisões absurdas quando tentam resolver problemas de forma extrema. E o que deixa essa cena ainda mais problemática é que Henry e Charlotte estavam presentes o tempo todo. Eles são crianças, adolescentes aprendendo a ser heróis. E ao assistir tudo isso acontecendo, eles basicamente veem o Capitão Man sequestrar pessoas inocentes e apagar a memória delas. Isso não é só uma situação bizarra dentro da série, mas também levanta questões sobre que tipo de exemplo de comportamento eles estão recebendo. E eu tava pensando aqui, em casa o Henry tem um exemplo de seu pai, que parece ter um parafuso a menos. E no trabalho tem um exemplo do Ray, que é uma criança em corpo de adulto, praticamente Yushuois, que às vezes parece psicopata. Talvez o melhor exemplo de adulto para o Henry foi o Gut. Apesar de às vezes o Gut fazia algumas loucuras, como tomar suco de lixo. Agora, uma questão que deixa aquela cena mais bizarra: o que aconteceu com o Orto e seu pai? Depois disso, a série nunca mais os menciona. Eles simplesmente desaparecem do universo de Henry Danger como se nada tivesse acontecido, sem mostrar qualquer consequência, recuperação ou até mesmo uma tentativa de pedir desculpas. Eles foram sequestrados, tiveram a memória apagada e largados sem contexto algum. E a série trata isso como algo normal. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Capitão Man fez certo? Ou foi totalmente absurdo apagar a memória do Orto e do pai dele? Comenta aqui embaixo o que você pensa. E já aproveita para dizer quais outros episódios de Henry Danger vocês querem que eu analise aqui no canal. Quero trazer mais vídeos comentando as partes mais bizarras, engraçadas e esquecidas da série. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, porque ajuda muito o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Valeu por assistir e nos vemos no próximo vídeo.